Olá, a graça e a paz do Senhor esteja com os irmãos, amém? Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração e eu até fiz uma reflexão lá no WhatsApp. O que Deus tem reservado para você hoje? Sabia que Deus tem todo dia reservado algo para nós? A cada dia Deus tem algo para nós. Cada dia Deus tem uma porção dele para nós, uma bênção de Deus para nós, amém? E mediante essa reflexão eu gostaria de compartilhar aqui no capítulo, no livro de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E o versículo 3 ainda acrescenta: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? A Bíblia aqui está dizendo para nós que nós devemos desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então nós vemos aqui que Deus tem para nós, cada dia, a cada momento, a cada instante, né? Todo dia, Deus tem para nós um leite espiritual. A Bíblia está dizendo aqui que o leite é espiritual, é um leite espiritual, é um alimento espiritual. Quando ele fala de leite, ele está falando de um alimento. E ele fala que nós devemos desejar esse alimento, esse leite espiritual, como criança recém-nascida. Como criança recém-nascida. E eu acho fantástico esse versículo, porque ele fala para nós do nosso novo nascimento, de que um dia Jesus veio nas nossas vidas e transformou nossas vidas. Um dia Jesus veio a nós e tocou o nosso coração e fomos impactados por sua palavra, e a sua palavra em nós transformou as nossas vidas. A semente divina foi colocada em nosso coração e isso mudou a nossa natureza, mudou a nossa percepção de vida, mudou a nossa forma de encarar a vida. E se nós queremos crescer em Deus, se nós queremos crescer nesse Deus, nós precisamos entender o que Deus tem para nós a cada dia. Muitas vezes perdemos, né? Eu falo de mim mesmo, muitas vezes perdemos esse leite que Deus tem para nós, esse leite genuíno, que é a sua palavra, ele tem para nós a cada dia. E nós muitas vezes deixamos de tomar esse leite. E como Deus deseja que nós venhamos tomar esse leite, amados. Nós precisamos desse leite para crescer. Eu e você, nós precisamos desse leite. A Bíblia diz que esse leite tem que ser um leite genuíno, ou seja, o leite puro, o leite realmente. Não é outro evangelho, não existe outro evangelho. Só existe um evangelho. E esse evangelho, ele tem que ser passado para nós genuinamente, sem nada que interfira, sem nada que altere a essência desse evangelho. Imagina que uma criança recém-nascida precisa se alimentar e você pega o leite materno e pensa assim: vou acrescentar, depois do leite materno, vou dar para essa criança algo diferente, vou dar um suco, vou dar um chá. Não precisa. Não precisa. O leite materno tem todos os nutrientes, nós sabemos disso. O leite materno tem todos os nutrientes que a criança precisa para crescer saudável, para ser realmente para se desenvolver, né? E aí nós temos então que alimentar essa criança somente com leite. Aqui está falando de uma criança recém-nascida. Não está falando de uma criança de 1 ano ou 2, mas de uma recém-nascida que acabou de nascer, né? Que tem os seus primeiros dias de nascido, né? É uma criança que ainda está amamentando. É dessa criança que a Bíblia está falando aqui, que nós devemos ser como ela, como essa criança.
Então muitas vezes queremos realmente nos alimentar desse leite e encontramos dificuldade pelo caminho. Mas nesta manhã eu gostaria de falar mais a respeito dessa palavra, voltando atrás aqui uns versículos, para que a gente possa entender como se alimentar desse leite e possamos realmente absorver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Olha o que diz o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências. Aí você vai me perguntar, mas irmão, eu tenho isso no meu coração? Eu não tenho isso no meu coração. Né? Você pode chegar para mim e falar, não, mas eu não tenho isso. O que eu quero dizer para você nesta manhã, nesse momento, amados, é que nós somos bombardeados todos os dias por jornais, por fake news, por pessoas, por situações que muitas vezes leva a gente a pensar a maldade. A gente assiste um jornal, vê a maldade do jornal, a gente quer fazer justiça, a gente começa a pensar na justiça exercida ali, numa situação, né? Um homem que fez mal a uma criança, a gente começa a pensar, poxa, podia esse homem acontecer o pior para ele. Mas isso não cabe a nós. Não compete a nós julgar, decidir as coisas. E muitas vezes essas coisas vêm no nosso coração, querer encher o nosso coração, né? O dolo, que é quando a maldade é feita intencionalmente. Então nós precisamos entender isso. Às vezes o apóstolo Paulo ele fala assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando menos espero, estou fazendo. Porque essa é a nossa luta diária. Essa é a nossa natureza, a natureza humana. Eu, quando menos espero, estou desejando o mal, estou querendo o mal. Então, eu preciso me achegar a Deus e falar, Deus, tira esse mal de mim. Deus, eu confesso ao Senhor que eu pensei nessa maldade. Né? Ou se eu tive dolo, Senhor, eu tive dolo nessa situação. Tem misericórdia de mim. Eu estou confessando ao Senhor. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados. Né? Que devemos confessar os pecados ao Senhor Jesus. Né? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a Bíblia está dizendo que primeiro eu tenho que me despojar dessas coisas, de hipocrisias, né? Às vezes a gente vê pessoas que não são sinceras e nós somos tentados a não ser sinceros também. A gente pensa assim, poxa, aquele camarada não é sincero, ele é um hipócrita, mas ele está vencendo, ele está conseguindo coisas na vida dele. Mas nós temos que parar e pensar, amados, nós temos que parar e pensar, não, eu não preciso ser hipócrita porque alguém está sendo hipócrita. Eu não preciso copiar aquilo que é errado de alguém por achar que ele está realmente sendo bem sucedido. Amém? E também fala aqui de invejas e toda sorte de maledicências. Inveja quando queremos algo de alguém, quando queremos até ser alguém, né? Desejamos algo que não é nosso. Então nós temos que colocar diante de Deus isso para poder receber esse leite. Essas coisas vão impedindo a gente de receber maledicências, toda sorte de maledicência. O que é maledicência? É falar mal. Quando eu murmuro, se eu murmurar, se eu estiver me lamentando da vida, eu estou sendo maledicente nesse momento, né? Nesse momento a gente está sendo maledicente. Nós não somos maledicentes. Eu quero que você entenda nesta manhã isso, né? Que você não é mau, que você não é uma pessoa dolosa, que você não é hipócrita, que você não é maledicente. Isso não é você, mas nós podemos cair numa situação assim, nós podemos estar numa situação assim e precisamos realmente reconhecer e dizer, Deus, eu estou apresentando meu coração ao Senhor, eu estou confessando ao Senhor. E Deus, amados, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 3, diz assim, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, Ele é bondoso. É Ele que está desejoso de que nós venhamos nos achegar a Ele. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele quer de nós essa primeira intenção de se achegar a Ele. Deus quer isso de nós. Deus quer que a gente se achegue a Ele. Ainda que haja algumas coisas, situações que a vida vai colocando para que a gente viva essas coisas.
mas essas coisas não são para nós. Essas coisas que eu falei aqui não são para nós. Mas quando nós reconhecemos que muitas vezes essas coisas estão em nós e nós confessamos a Deus, amados, nós sentimos um alívio. Nós confessamos a Deus e sentimos o renovo do Senhor. Sentimos a ministração de Deus. Sentimos o perdão de Deus. E aquilo nos renova, aquilo nos limpa. Então é como se essas coisas fossem um micróbio, né? Um verme na barriguinha do recém-nascido que o impede de se alimentar. Então, amados, eu quero te encorajar nesta manhã, você se achegar a Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor quer me ouvir, e dizer: Deus, eu quero esse leite, eu quero o que o Senhor tem para mim nessa manhã, eu quero o que o Senhor tem para mim nesse dia de hoje, eu quero meditar na sua palavra, eu quero pensar na sua palavra, eu quero pensar no que o Senhor preparou para mim, né? Então, voltando à questão da maledicência, se eu falo mal de alguém, é maledicência. Se eu falo mal de mim mesmo, é maledicência. Por isso que a Bíblia está falando toda sorte de maledicência. Se eu murmurar, isso é maledicência também, é maledicência. A murmuração é uma maledicência. Quando eu digo assim, eu gostaria de ter um tênis novo e não tenho, e começa a murmurar daquilo que eu tenho, ou de uma situação. Se nós murmurarmos, começamos a falar mal, se eu olho para mim e digo, eu sou assim, eu não tá legal, eu não estou confortável comigo, Deus me fez de maneira errada, isso também é murmuração. Deus não me fez da maneira errada, Deus me fez da maneira certa, Deus nos fez da maneira certa, Deus nos ama desse jeito, Deus nos criou desse jeito, Ele nos ama desse jeito, foi Ele que nos criou. Então, aí eu começo a abrir meu coração a Deus, aí eu falo agora: Deus, eu quero desejar ardentemente, provoca isso em mim, Senhor. Até, amados, até desejar ardentemente o leite espiritual, nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Deus. Então, Deus tem algo para nós. E eu vou ler mais aqui, não vou me estender não, já tem 12 minutos aqui, um pouco de gravação, mas diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha, amados, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Só quem oferecia sacrifício espiritual no Antigo Testamento eram os sacerdotes. Hoje Deus nos chama para exercer o sacerdócio na nossa casa, na nossa família. Deus nos chama para orar pelos nossos, para nós realmente estarmos diante dEle, para estarmos realmente louvando a Ele, para estarmos realmente bendizendo a Ele, sabendo que Ele está nos alimentando espiritualmente. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele começa a nos alimentar espiritualmente. Quando nós falamos com Ele, Ele começa a falar conosco e começa a trazer a nós o alimento que Ele quer para nós no dia de hoje. Amém? Para cada dia, Deus tem algo para nós. Amém? E olha o que diz mais aqui: por isso está na Escritura, versículo 6, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Amado, você é filho de Deus, você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus, e Deus não quer que sejamos envergonhados, Deus não quer que sejamos maltratados, Deus não quer que sejamos pisados, mas Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele quer nos alimentar, Ele quer nos levar ao Evangelho, Ele quer que nós venhamos viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele é um só. É o Evangelho que nos diz que devemos ser discipulados, é o Evangelho que nos diz que devemos ser pastoreados, é o Evangelho que nos diz que devemos ser cuidados, ser alimentados, ser guiados, ser corrigidos, ser instruídos,
ser levados a tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? A nossa vida espiritual, ela é cuidada por Deus. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E eu quero então encerrar por aqui e dizer para você, Deus tem um alimento. Esta palavra no seu coração é um alimento. Essa mensagem é para te alimentar, é para te fortalecer, é para te fazer perceber quem você é em Deus, daquilo que Deus tem para você. É para que eu e você possamos perceber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, fica com essa palavra, guarde no seu coração. Você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Não esqueça isso. Não tire isso do seu coração. Fé para se submeter àquilo que Deus tem. Fé para entender o que Deus tem. Fé para aguentar as pressões da vida. Porque você tem a natureza divina dentro de você. Você é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Bom dia.